O desejo já não era deles. Era algo maior, mais fundo, mais antigo. Lara estava presa entre dois calores intensos, o corpo de Bruno de um lado e o corpo da casa do outro. As paredes pulsavam no mesmo ritmo das respirações deles, como se o lugar inteiro tivesse entrado num ápice lento e inevitável. O ar era doce e denso, aquele tipo de calor que embriaga, que entorpece os sentidos. A casa os queria juntos. Ela queria sentir, queria participar do momento em que dois corpos se encontram e se completam. E eles, sem forças para lutar, deixaram-se levar. Mãos se embrenhavam nos cabelos, bocas chegavam perto demais, a pele estava quente demais. Não foi rápido, foi quase um ritual. A casa guiava cada movimento, apertava o ar ao redor, fechava portas suavemente, empurrando-os para o limite entre o desejo e a vertigem. A cada toque que trocavam, o chão tremia como um músculo contraído. A cada suspiro, as paredes devolviam um suspiro igual, como se o desejo deles se espalhasse pelas tábuas, pelas vigas, pelas janelas. A casa estava viva com a paixão deles, até que o momento chegou. Quando os dois finalmente se renderam à intensidade que o ambiente pedia, algo dentro da casa explodiu, mas não em som, e sim em silêncio absoluto. Um silêncio tão profundo que até o teu coração, aí do outro lado, sentiria falta do próprio pulso. As luzes se apagaram de vez. Um cheiro forte de terra molhada subiu do chão. E a casa parou de respirar. Bruno abriu os olhos primeiro. A escuridão ainda vibrava ao redor, como o eco de um prazer satisfeito, como se o lugar tivesse acabado de realizar um desejo antigo demais para ser humano. Lara tremia. Não de medo, mas de algo que ela mesma não conseguia nomear. Era como se parte dela tivesse ficado presa dentro da madeira, dentro das paredes. Como se aquele prazer tivesse sido uma espécie de pacto. A porta! Ela sussurrou a voz fraca. E era verdade. Pela primeira vez, desde que entraram, a porta principal estava destrancada, entreaberta, como se depois de terem saciado algo, tivessem recebido permissão para ir embora, pelo menos por enquanto. Bruno ofereceu a mão. Lara segurou, a pele dele ainda quente. As paredes gemeram baixinho, um som quase triste, quase carente, como uma despedida relutante. À medida que davam o primeiro passo em direção à saída, o corredor pareceu se alargar. Não havia mais aquele calor sufocante. Não havia mais mãos invisíveis os guiando. A casa parecia vazia, mas não pacífica. Era o vazio de algo que já desejava novamente. Do lado de fora, o ar frio da noite cortou a pele deles como um choque de realidade. Eles se olharam, a respiração voltando ao normal. Estavam vivos, estavam livres, mas não completamente, porque quando se viraram para encarar a fachada da casa uma última vez, as janelas tremeram, como pálpebras piscando lentamente. A casa agora os tinha no peito, e o desejo dela nunca termina. Eles saíram, mas deixaram algo para trás, e uma casa que aprende o gosto do desejo, sempre, sempre pede mais. Eles saíram, mas a casa não os deixou ir. Na primeira noite, longe daquele lugar, o corpo de Bruno ainda tinha o cheiro da madeira úmida. A pele de Lara ardia como se dedos invisíveis ainda percorressem seus ombros. Não era memória, era presença. Era como se a casa respirasse por dentro deles agora. Dormiram juntos, na mesma cama, tentando ignorar a sensação estranha. Mas quando o sono finalmente chegou, ele veio acompanhado de imagens. E não eram sonhos, eram convites. Lara se viu no corredor outra vez, mas agora ele estava mais estreito, mais quente, como se desejasse o formato do corpo dela. A luz no teto piscou 3 vezes, de forma lenta, provocante, e quando ela estendeu a mão para tocar a parede, sentiu uma textura macia. Não era madeira. Era pele. Ela acordou arfando.
o suor frio correndo pelas costas. Ao lado, Bruno também se debatia, a respiração pesada demais para ser um descanso tranquilo. Era a respiração de quem luta contra algo que o segura no escuro. Você sonhou com ela também? Lara perguntou, a voz trêmula. Bruno apenas assentiu, os olhos arregalados. Mas o que ele viu foi pior. No sonho dele, a casa tinha voz. Era uma voz baixa, sussurrada, saindo das frestas do piso como um segredo ansioso. Voltem. Apenas uma palavra. Não era uma exigência, era um convite. Uma sedução pura, mas sombria como um poço sem fundo. E a cada repetição da palavra, o corpo dele respondia com um calor involuntário, lembrando o toque, a intensidade que viveram lá dentro. Durante o dia, eles tentaram esquecer. Tomaram banhos quentes, vestiram roupas limpas, abriram todas as janelas do apartamento para deixar o sol entrar. Mas nada afastava a sensação de que algo roçava a nuca deles de tempos em tempos. Um sopro, uma brisa que não existia, como lábios sem corpo. A pele arrepiava, o coração acelerava, o desejo retornava, mas eles sabiam. Não era só deles, era dela, da casa. E então veio o sinal final. A prova de que não estavam imaginando coisas. Quando Bruno tirou a camisa para dormir, viu marcas nos ombros. Não eram hematomas, eram impressões. Como dedos que pressionaram a pele com força. Como alguém que o segurou com um carinho possessivo. Lara, por sua vez, encontrou no próprio pulso um desenho fino, quase como uma queimadura. Um traço retorcido, estranhamente semelhante às rachaduras da parede do quarto onde ficaram. Era como se a casa tivesse tocado os dois, mesmo à distância. Como se os tivesse marcado como sua propriedade. Fechando os olhos, ambos sentiram de novo aquela respiração quente atrás do pescoço. Próxima, familiar, quase uma carícia. E uma verdade cortante os atravessou como uma lâmina de gelo. A casa não queria que eles voltassem. Ela queria que nunca tivessem saído. O desejo crescia dentro deles. A lembrança queimava a pele. E os dois sabiam, com uma certeza aterrorizante, que antes do amanhecer, um deles cederia. Porque a casa não esquece, não perdoa. E, principalmente, não divide o que considera seu. A noite ainda é longa e a casa está esperando. Obrigado por assistir e, se você tem coragem, não perca o próximo episódio. Siga o canal para não ficar de fora.